Olá, Cileiro! Hoje trago a novidade de janeiro de 2024. Durante os 95 anos de existência, Ikeda Sensei dialogou com diversas personalidades. E o livro de janeiro é um diálogo com uma dessas personalidades. O filósofo interior, conversas sobre o poder transformador da filosofia. Um diálogo entre Ikeda Sensei e Lou Marinoff. Mas quem é Lou Marinoff? Marinoff escreveu livros best-sellers internacionais, incluindo Mais Platão, Menos Prozac, traduzido para 27 idiomas. Lou Marinoff é professor e presidente do setor de filosofia da Faculdade Municipal de Nova York e também presidente e fundador da Associação Americana de Profissionais de Filosofia, além de editor do jornal da Organização Prática Filosófica. Este livro não é dividido em capítulos, mas sim em conversas. Na primeira conversa, o Ikeda Sensei ele já traz a importância da filosofia. Ele diz: acredito que o propósito da filosofia seja o de permitir que os seres humanos manifestem sua força interior. E uma das maneiras mais importantes de fazer com que isso aconteça é através do aconselhamento, ou seja, com uma orientação e diálogo. Essa primeira conversa tira todo o rótulo que filosofia é algo difícil. E é nessa linha que o Ikeda Sensei e o Lou Marinoff falam de como olhar para o ser humano, olhar para a dor do outro e juntos suplantar aquele momento faz toda a diferença no tratamento. E aí o Ikeda Sensei, ouvindo toda a postura e como o Lou Marinoff trata cada paciente, o Ikeda Sensei elogia a postura do Lou Marinoff dizendo: fico impressionado com a intensidade de sua paixão pela humanidade, pois você está sempre de coração aberto e pronto para dar o seu melhor para o próximo cliente. É exatamente isso, entregar-se inteiramente à pessoa que está à sua frente. Este é o ponto inicial de tudo, é o caminho fundamental da filosofia humanística. Na 10ª conversa, o Ikeda Sensei ele abre o coração dele de uma época que fez toda a diferença para ele de fato mergulhar nesse mundo da filosofia. Numa das falas, o sensei ele começa: após a guerra, fiquei sabendo da morte do meu irmão mais velho em batalha. Naquela época, eu sofria de tuberculose e minha condição era tão séria que os médicos disseram que eu dificilmente passaria dos 30. Minha juventude inteira, durante aqueles anos de guerra, foi sob sombra constante da morte. Mais tarde, passei a conversar com frequência com os meus amigos sobre a vida e a mortalidade. Meus sentimentos encontraram eco nos versos de Praia de Morigasaki, um poema que escrevi naquela época. Vocês sabem dessa história? É nesse capítulo, nessa 10ª conversa, que o Ikeda Sensei fala do bastidor de como surgiu o poema Praia de Morigasaki, canção muito cantada entre os membros da Soka Gakkai. E aí o Sensei termina essa citação dizendo que foi nesse período da vida que começou a confrontar a questão fundamental de como iria viver a vida. Qual era o propósito de uma vida de valor? Então é todo esse amor ao ser humano que permeia as indagações e esse coração do filósofo interior que existe na gente. A capa também foi um desafio para a equipe de produção. Fiquei sabendo que foram várias idas e vindas até chegar a essa concepção. É um misto de montanhas, que a gente faz a nossa escalada rumo a solucionar as nossas questões individuais e que angustiam o nosso dia a dia, como também remete à montanha da própria iluminação, quando a gente consegue resolver aquela angústia. E toda a textura do desenho da montanha também lembra uma concha, que é um dos princípios dos ensinamentos budistas, que é romper essa concha do eu menor para descobrir um eu maior. Esse só foi um pouquinho do que rodeou e fez parte do preparo dessa obra que chegará até você em janeiro de 2024. Lembrando que filosofia era um dos temas que o Ikeda Sensei mais gostava durante a juventude. Até por isso, essa conversa rendeu mais de 300 páginas num livro recheado de descobertas sobre a filosofia e sobre o ser humano. Não deixe de assinar até o dia 31 de dezembro para receber na sua casa. Até a próxima!